Meus amigos santistas, não tá fácil pro Santos mesmo. Parece que realmente a gente virou o Vasco de São Paulo, porque recentemente a gente já teve aquela bola que não entrou contra o Inter, e hoje, uma partida que o Santos foi mais ou menos, teve aquele lance no finalzinho, Tiquinho de cabeça, que poderia retomar a confiança do time, retomar a confiança do Chiquinho, que seria um gol pra dar um alívio pro Santos na tabela. E aí, o gol que seria ali nos últimos segundos. E aí vai lá e o gol é anulado, infelizmente. Então, realmente, o Santos, além de tudo, né? Além de não praticar um futebol bonito, também tá faltando nessa questão espiritual. Porque tá complicado. O Santos, nesse ano só. Deve ter mais, mas que eu me lembro aqui, pelo menos tem esse contra o Inter, que a bola. Aquele chute do Neymar, que o Rocher acaba defendendo errado, né? Acaba falhando, só que a bola não entra. E agora esse gol do Tiquinho, eu vibrei muito, cara, nesse momento ali do gol do Tiquinho. Cara, eu falei, sai Zica, sai Zica. Porra, pareceu muito aquele gol do Neymar contra a Croácia, que eu também vibrei pra caralho. Só que aquele lá, né, foi validado e depois o Brasil acaba tomando gol. O de hoje não deu nem pra ser validado e foi uma tristeza depois que o gol foi anulado. Complicado, hein, Gabriel? Complicado, foi Cara, triste. o que eu vou me apegar nesse momento é que em 23 a gente teve um gol histórico, né? De muita sorte contra o Grêmio e no final não adiantou de nada. Então a gente está sofrendo com lances e gols que já eram para a gente estar muito melhor na tabela e a bola não está entrando. Mas eu quero puxar nesse vídeo aqui, você aí que é pastor, você aí que é padre, pai de santo, líder maçom, eu não sei como é que fala, quem que é o maçom. Cara, qualquer um, qualquer religião que seja, vamos fazer um mutirão na Vila Belmiro para tirar a urucubaca que tem, né, dentro daquele estádio, dentro desse clube. Não é a primeira vez, eu falei isso contra o Inter, e assim, além de não ser aquela maravilha esse time, ainda é azarado, né? Ainda consegue ser azarado, o que estressa muito mais, entendeu? E ainda tem a arbitragem da volta e meia com algumas questões. Eu acho que eu olhei o lance aqui do Tiquinho, achei que estava impedido, tá? Pela imagem, assim, que eu vi lá, né, no Twitter, não achei, mas olhando no vídeo, parece que estava. Mas, dito isso, não sei se foi aquele pênalti no Guga no Neymar, eu não sei. Achei pé alto ali, Mas acho que mas não também teve pode ser que intensidade, isso. acho que não teve intensidade. Pode Se tu ser, parar pode assim a ser. imagem, pode parecer que é, mas depois tu vendo o lance correndo, eu não achei pênalti não, sendo sincero. Mas é um pé alto ali, né? Mas Não, sim, sim. também, bom, enfim, não dá para chorar o leite derramado. Agora, a gente é muito azarado, entendeu? E eu reclamei disso durante o jogo, inclusive, porque diversas vezes o Fluminense errava um passe de bola, que a bola batia no laser e ela corria para frente. Ela nunca sobrava, sabe, para armar um contra-ataque. E aí teve um lance do Santos que o Santos erra um passe, a bola sobra no jogador do Fluminense limpo. Não deu em nada, graças a Deus. Mas eu ouvi meu amigo nessa hora e falei assim, cara, a gente teve uns 3 lances aqui idênticos. E na nossa vez a bola nunca sai limpa pra gente. Tipo assim, a gente não tem uma sorte. O Fluminense teve um e deu certo o lance pra eles, não saiu gol, mas conseguiu dar progressão na jogada, né? Então, esse azar assim me estressa muito, cara. Vou te falar, além de ser ruindade, ainda os azares o que esse time consegue trazer me quebra muito. É, a fase realmente não tá fácil, cara. Realmente tá com uma aura de Vasco, que eu falei até no vídeo do Inter, e hoje novamente teve um pouquinho dessa aura. Espero que o Voivoda consiga espantar essa aura de vez, porque tá complicado. Realmente o time do Santos, além de não apresentar um futebol tão vistoso nesses últimos anos, ainda tem sido azarado, né? O que é bem preocupante. Porque, por exemplo, o Grêmio hoje jogou lá contra o Flamengo, arrumou um penaltizinho, empatou 1-1 lá no Maracanã, tá ligado? Então, às vezes, o time. E o Grêmio, pô, fez um jogo totalmente recuado. Mano Menezes, full retranca. Eu vi até os flamenguistas putos lá, xingando o Mano Menezes. Mas fez sua parte e conseguiu um pontinho. Com gol do Thiago Volpe, Como o inclusive. Santos fez aqui. Ah, então. Não, Como o Santos então. fez aqui na Vila. Não, sim, sim. O Mas aqui retranca. eles conseguiram fora de casa, né? Depois do Flamengo meter 8 Ah, no sim, sim, Vitória. sim. Então tem aquele quesinho Sim. também de sorte. Obviamente que aqui o Santos também teve um pouco de sorte, é verdade. Com aquele gol lá do Neymar e tal. O brilhantismo no 1-0. Mas, cara, algumas coisas me preocupam, Gabriel. Eu vi muita gente também no Twitter já querendo apedrejar o trabalho do Ah, não, Voivoda, é e isso daí é piada, é piada. maluquice. Inclusive, Ó, a gente não conversou no off. A gente não conversou no off, eu queria saber a sua opinião. Para mim, já deu para ver uma certa melhora em algumas questões, tá? Eu não sei é, para eu, você, o primeiro mas tempo eu do achei o Santos pra time mim mais foi bem organizado, ruim. principalmente organizado. Então pra Também mim achei, foi mas ruim. defensivamente estava bem organizado. E Não, depois o segundo, o Santos melhora.
Sim, E sim. até as formações, a alteração de formação que ele faz durante a partida. O Santos chegou a jogar de três zagueiros, depois chegou a jogar de 4-4-2, depois jogou com o Neymar de falso 9, Sim, Neymar de sim. meio. Teve variação, né? Teve variação durante a partida. Sim, Eu acho que, e acho que uma parte da torcida também vai concordar, acho que uma boa parte, que talvez o Vojvoda poderia ter colocado bom tempo nesse primeiro, né, nesse primeiro jogo aí, acho que é uma peça importante e acabou nem entrando, só que eu não vou criticar o Vojvoda por causa disso. Ele vai ter agora praticamente 14 dias aí, acho que de treinamento deve dar o quê? Uns 10, 12 dias, né, porque o Santos joga só no dia 14, hoje é dia 31, amanhã talvez seja folga. Ele vai ter mais de 10 dias aí de treinamento. Então eu acredito que contra o Atlético Mineiro a gente vai ver um time mais com a cara Voivoda. E, importante, a gente vai jogar lá na casa do Atlético Mineiro, sem o Rolezer, que acabou tomando um cartão besta hoje, né? Ele jogou bem, eu acho que ele fez uma boa partida, vi gente criticando, mas eu discordo. foi um cartão Só. besta, mas foi em quem precisava ser. Então verdade, foi no Soteldo. E um detalhe que eu achei, tá? Eu não vi o lance depois, tá bom? Eu tava no lado que aconteceu o lance no estádio. Fiquei com medo de ser vermelho direto, tá? Porque me dá a Então, impressão quando ele sobe foi que meio ele que por dá de querer. propósito uma Mas, cotovelada na mas ele cara não dele. chega a fazer o movimento, tá ligado? Então acho que isso Aham. acabou. Então não foi pra vermelho. Mas se ele dá um pouquinho mais de intensidade. Porque ele foi realmente pra dar uma pegada, só que ele não chega a fazer um movimento com o braço. Ele vai assim com o cotovelo. Aham. Meio, o braço meio grudado, tá ligado? E ele dá Inclusive, um. eu senti que os jogadores do Santos aproveitaram o ódio da torcida pelo laser Aham. e Pelo estavam dando Soteldo. uma chegada extra, tá? Sim, Pelo sim. Soteldo. E estavam dando uma chegada extra pra ver se ganhava uma moralzinha. Mas eu tô contigo nessa aí, cara. Eu acho que vai ser. Esse tempo de treinamento do Voivoda vai ser importante para ele conseguir aplicar mais. Só que eu já gostei um pouco do que eu vi. Não foi assim, não foi a estreia do sonho, se ele tivesse ganhado, mas eu acho que defensivamente o time deu uma melhorada e eu senti o time um pouco mais organizado. Apesar dos sustos, tá? No primeiro tempo me estressou muito a saída de bola do Santos. Porque o Santos queria sair jogando com os zagueiros e o volante e os atacantes não estavam dando opção de passe. Então, volta e meia dava aquelas rifadas feias ou passes perigosos ali no E no primeiro perto da tempo área, né? o Santos tava sem referência, né? O Santos não tava com o Tava Tiquinho, assim ninguém ali pra total. ganhar a bola, né? Cara, eu acho que dá pra gente ter uma boa perspectiva desse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acredito que o torcedor santista, né, ele vai estar bem esperançoso e ele espera. Obviamente, se não for um jogo brilhante, o Santista ainda vai ter um pouco mais de paciência. Só que eu acho que o Santista ele espera um pouco mais de organização, pelo menos, que nem você falou, que hoje já teve um pouquinho. Eu também vi um pouquinho, principalmente no segundo tempo. Eu acho que o Santos conseguiu se organizar melhor, Melhor. conseguiu ficar com a bola, né? Que nem você falou aqui. Tanto é que a partida terminou 51% de posse pro Fluminense e 49% pro Santos. Então, no segundo tempo, o Santos conseguiu ficar mais com a bola, conseguiu criar as melhores oportunidades do jogo. Eu O vi o Fluminense Neymar e o teve um Rolezer ali chute no perto, segundo né? tempo, né? Então, não Acho que o sei, Fluminense não acho que teve uma não. chegada no segundo tempo. Acho que não. O Fluminense Exato. chegou pouco, né? Chegou pouco e Assim, eu acho que, eu tô com você, eu acho que daria para entrar um bom tempo nesse jogo. Porém, a entrada, temos que queimar a língua aqui. A entrada do João Schmidt, ele entrou bem, tá? Ele dá uma errada ali, o primeiro lance dele ele erra, mas logo depois, defensivamente, ele foi muito bem. Eu gostei da partida do João Schmidt, da eu não entrada gostei dele. muito, não. Não Acho que gostei a- muito. eu acho que Não a gostei. partida do Rincon foi ok. Eu E achei ruim assim, a o Zé partida do Rafael no Rincon, primeiro velho. tempo, a partida do Zé Rafael no primeiro tempo foi complicada, mas no segundo tempo ele jogou muita bola, o Zé Rafael. Tá? E aí eu não sei também, tipo, porque o Bom Tempo é um jogador mais de ataque, né? E eu acho que o Voivoda não queria expor muito, né? Não, sim, Colocando sim. ele, acabou optando pelo Schmidt. Eu acho que Agora, assim, a entrada do David Washington de centroavante me estressou legal, porque o Thiago Silva tava dando um baile nele. E eu acho que o David Washington melhorou muito quando ele foi pra ponta. Eu acho que ele conseguiu desempenhar melhor indo pra ponta do que de centroavante ali, quando os poucos minutos que ele ficou de centroavante. Né? E aí tá o dedo do Voivoda, porque ele faz substituição colocando o David Washington de referência central. O David Washington não consegue nada, inclusive tem dois lances que ele tenta fazer a parede. Acho que é o Thiago Silva que estava na marcação, né? Que antecipa ele com uma facilidade tremenda. eu fiquei irritado também com ele fazendo parede. Ele tava muito. O E Neymar tava aí buscando a referência ali e ele tava errando. ele estava errando tudo. E aí ele tira o Guilherme, joga o David Washington para a ponta, e aí o David Washington consegue criar uma jogada ou outra ali, né? E aí ficou o Tiquinho ali no meio ali, que também pouco fez, mas fez ali só o lance do gol que estava impedido. Mas eu gostei dessa leitura do Voivoda ali no segundo tempo. Eu até achei que ele ia deixar o Rolezer o tempo inteiro, o Neymar e o Rolezer 90 minutos, só que aí depois do cartão do Rolezer, eu acho que ele já quis colocar o Barreal para poder E o já dar Rolês tava minutagem. cansado já também, né? Ele corre muito Rolezer, durante o jogo ali, ele sim. fica marcando pressão. Cara, é E o complicado. Eu Rolezer tá só. fora do próximo jogo, né? Tá fora do próximo jogo. Eu só peço pro pessoal, né, que
às vezes vê outros perfis aí comentando e falando mal do Vojvoda já, que tenham calma e que também tomem cuidado com quem vocês seguem, né? Porque já tem um certo pessoal já querendo dar umas críticas no Vojvoda. Ah, não substitui esse, não substituiu aquele. Ah, não, pô, não deu pra ver nada, nem o Vojvoda vai dar certo. Né? Já tem alguns perfis aí criando alguma coisa e vamos ter calma, tá ligado? Calma, é Pô, isso. o cara não teve nenhuma semana de treinamento. Eu sei que o torcedor E santista ele outra, quer uma resposta imediata, tá ligado? Mas calma, pô, o cara, a gente sabe que é um treinador, né? A gente sabe que finalmente a gente vai ter um treinador com competência que fez, por exemplo, um belo trabalho no Fortaleza. Só que ele acabou de chegar, os reforços ainda não chegaram, né? E ele ainda tá conhecendo o elenco. Eu acredito que no próximo jogo, eu acho que o Bom Tempo, né? Ele vai pelo menos entrar em campo. reforços. Então, chegaram alguns Reforços. reforços aí, né? Que a gente Cara, eu acho assim, tipo, uma das substituições que não me agradou no começo foi a saída do Souza pro Escobar. Gostei da partida do Escobar no geral, defensivamente foi o cara que ele ajudou muito. Ele dá as suas rateadinhas, ele consegue dar uns botes, errar o passe em seguida, consegue, mas ele ajuda muito defensivamente. Ainda preferiria o Souza, mas foi uma boa partida do Escobar. Então, e tu falando dessa parte aí do Escobar, me lembra uma ideia, né, que eu tive durante o jogo. Eu vi algumas pessoas também comentando no Twitter que talvez o Vojvoda ele possa usar ali os três zagueiros e jogar com dois alas. E o Souza talvez possa ser esse ala pela esquerda, o Mike pela direita e o Escobar talvez como um terceiro zagueiro ali, né? Tipo, fechando e Hoje aí ele dois jogou de zagueiros de três ofício. zagueiros. Oi? Ele começou com três zagueiros hoje, basicamente, né? Assim, não na formação, mas na saída de bola, você sabe os Ah, na três saída zagueiros. sim. Mas na saída o Luan, Caixinha também fazia Zé isso, né? Mike. É, Luan, Zé e Mike. Horrorosa a partida do Mike, tá? Horrorosa a partida do Mike, não gostei. Achei muito fraco. O Zé Ivaldo, cara, deu vários sustos. Mas assim, Zé Ivaldo perto do Luizão Beckenbauer, É, né? tem uma diferença, né? A gente vê que o Zé Ivaldo, mesmo não sendo um zagueiro primoroso, ele a experiência, né? Ele é um jogador realmente mais cascudo. Ele é um zagueiro que eu acho que, entre os zagueiros que o Santos tem dos piores, ele é o melhor, ainda mais que o Basso. Eu sei que o Basso ele teve alguns bons momentos, mas eu acho que a questão da velocidade do Zé Ivaldo, de ser um zagueiro mais de chegada, assim, né? De dividida, desarme, eu acho que ele acaba sendo melhor que o Basso. E eu acho que o Basso estava numa boa fase, não sei como é que vai voltar da lesão. E também tem a questão, né? Se o Santos fizer, acho que mais 6 partidas com o Zé Ivaldo, vai ter que comprar. Então vamos ver se vai chegar. Não Não era chegaram essa a última, reforços. não. Eu achei que essa era a última. Não, acho que Por ainda isso tem que mais tinha 6, eu afastado acho. ele. É? Acho que tem mais Ah, 6 aí. tá. Algo assim. O... Precisamos falar rapidamente aqui do atleta Guilherme, tá? Da partida que fez o atleta Guilherme. 5 impedimentos. Aquele gol que ele fez Baita foi jogada, lindo. né? Mas aí sabe Foi quando uma tá jogada impedido. maravilhosa. Achei que estavam jogando com o Lionel Messi, mas estava impedido. E dito isso, pode ser impressão, tá bom? Pode ser impressão. Eu achei ele de um corpinho mole hoje, uma sem vontade de jogar bola, de correr. Ele tava andando, pô, ele tava dando umas trotadas assim. Sabe, tipo assim, sem vontade? Não sei se é por todo o episódio que rolou, pode ser que eu tô com essa impressão, mas eu achei ele meio sem vontade hoje, tá? Tanto é que Tinha teve uma uns galera lances na ali, né, vila Gabriel? apoiando, viu? No Uma galera na escanteio. vila tava apoiando, batendo palma pra ele. Apoiando, é brincadeira. Mas teve uns 2 escanteios ali, que acho que ele ficou impedido em 1 ou 2 escanteios, que tu vê ele andando na volta, e por isso que ele foi impedido. Eu lembro de um lance. Não sei se tem outro. É, é, Então, é. pô, tu, Não, tu vê que se ele tivesse de ligado no vários jogo, lances. ele não teria ficado impedido. Exatamente. Eu acho que o Roleiser hoje ele foi o melhor em campo. Assim, acho que o primeiro tempo dele foi melhor que o segundo. Ele foi bem no primeiro tempo, no segundo ele deu uma decaída quando ele vai para a ponta. Porém, essa ida dele para a ponta, eu acho que foi a melhor partida dele na ponta esse segundo tempo dele no Santos, entendeu? O segundo tempo de ponta que ele Aham. fez no Santos foi a melhor partida dele de ponta desde que foi contratado. Ainda assim, tá? Mas eu prefiro o primeiro tempo dele de meio armador, acho que ele estava muito bem. Inclusive ele e o Neymar estavam se trombando, ele volta e meia, né? Conseguiram Então, eles criar ainda algumas estão buscando coisas. esse entrosamento. Acho que Esse- teve aquela jogada ensaiada lá na falta, que foi o melhor momento deles dois. Acho que os então, dois têm tivemos que uma jogar jogada cada vez ensaiada, mais detalhe. junto. Tivemos uma jogada Então. ensaiada. Olha aí, que milagre. Cara, a expectativa é Que alta. Eu milagre. acho que o maior desafio do Voivoda, né, pra esse próximo jogo, além da parte tática, é muita questão também de confiança, que a gente vem falando aqui desde o começo do ano, que esse time do Santos, a cada jogo, ele demonstra menos confiança. Tanto é que no primeiro tempo, os jogadores eles estavam errando lances bestas, né? Bolas assim, troca de passes besta. É, um pensava uma coisa, outro fazia outra. Teve uma ali que o Zé Ivaldo tentou tocar pro Mike, o Mike não foi, o Zé Ivaldo tocou mais pra frente. Então a gente via que o time do Santos, isso durante a temporada, ele vem tendo confusões ali dentro do campo e erros bestas, né? Que às vezes a gente não vê nem
em escolinha. Eu acho que esse daí vai ser um dos principais desafios do Vojvoda. Recuperar a confiança desse time. Esse time, ele se mostra muito sem confiança e sem psicológico. E eu acho que isso daí acaba atrapalhando muito em alguns momentos. Isso acaba atrapalhando até na questão tática, né? Que eu acho que o Vojvoda hoje já tentou mostrar algo taticamente, mas esses erros ali acabam atrapalhando muito. Sim. Inclusive, Neymar Júnior marca seu psicólogo amanhã, É, de Vojvoda. Eu acho tá que, assim, complicado. hoje não foi uma das melhores partidas do Neymar, mesmo assim ele ainda conseguiu fazer alguns lances maravilhosos. Se a gente tivesse jogadores com níveis um pouco mais acima, a gente poderia ter feito gol, quem sabe, né? Mas, novamente, não é o que a gente espera do Neymar, e ele sabe que também ele pode render muito mais, né? Mas, assim, essas explosão dele hoje, ele tava pedindo para ser expulso, viu? Aquele lance lá que ele briga com o juiz, ele briga com o Wilton. Eu entendo toda a raiva dele, porque é um cara que tá sofrendo com lesões nos últimos anos. Pô, a chegada que o cara deu, o cara pisou nele lá, é, de revoltar. Mas ele tem que tomar cuidado, porque ele fora, ele prejudica muito mais, né? Então, eu nem sei se E ele eu joga, né? lembrei, nesse Que é provavelmente acho que gramado são, apesar que sintético. tá sem o Ronezer, É, tá então, sem não o sei. Ronezer, eu não sei se o Voivoda vai arriscar, mas eu lembrei que eu ia falar aquela hora, né? Gostei muito de uma parada do Voivoda, tá? Eu acho que a maioria da torcida aí não vai gostar do que eu vou falar, mas durante o jogo, logo acho que no começo do segundo tempo, a torcida começou a gritar por Robinho Júnior, né? Para entrar o Robinho. E o Voivoda não colocou ele, nesse quesito, eu bato palma, porque é um cara que tá chegando e tá querendo ganhar o carinho da torcida, já bancou dois garotos da base que estavam se jogando titular, que era o Bom Tempo e o Souza, e que eu acho que deveriam voltar pro time titular, tá bom? Esses dois. Mas a torcida pediu o Robinho, é, assim, cara, eu acho que é muito querer viver uma parada que não é a verdade. Eu acho que o Robinho não tá pronto. Ainda mais pra um jogo como esse que a gente precisava vencer. Tava 0-0, o Santos estava em cima. Pô, tu botar um moleque desse na fogueira, eu acho que não é o momento, entendeu? O Robinho ele tem que entrar em jogo que o Santos estiver ganhando, pô. Se estiver ganhando de um placar, tá tranquilo o jogo, coloca o Robinho pra ganhar minutagem, não partida pra resolver. Eu acho que ele não tá pronto, a torcida, o Voivoda queimar uma substituição para colocar um moleque nesse jogo assim, eu acho que eu sou contra. Como eu sou contra botar ele em jogo que o Santos tá tomando de sacolada. Também acho ridículo, entendeu? Mas eu gostei de que ele não foi. O treinador que tá chegando, quer ganhar moral com a torcida, ele podia chamar o moleque e botar ele, entendeu? Ele segurou a bronca e não botou o Robinho, que eu acho que não era jogo para ele, essa partida. Eu acho que a estreia do Vojvoda tem mais pontos positivos do que negativos, né? Para esse jogo contra o Atlético, a gente espera que ele já esteja um pouco mais ambientado com a questão do time. Eu acho que ele viu que o Rincon, por exemplo, não dá para começar como titular. E eu acho que o Arão, pelo que o Musetti falou, talvez já esteja disponível contra o Atlético Mineiro, né? O Arão que praticamente está fazendo faculdade de medicina aqui no Santos. Inclusive teve treta, né, entre ele e o departamento do Santos, que eu acho que ele ficou meio pistola. Acho que foi um pouco de culpa do departamento do Santos essa questão dessa lesão dele. Acho que não era nem pra ele ter jogado ali contra o Flamengo e aí acabaram colocando. Aí na recuperação teve problema. Aí eu vi, acho que o Sormani falando, não lembro exatamente, mas algum jornalista aí do Santos falando essa questão dessa briga entre o departamento. O próprio Mussetti, acho. Entre o departamento do Santos e o Arão. Eu acho que talvez os titulares sejam, né, ele e o Zé Rafael. Acho que ele como 5, o Zé Rafael como 8, como jogou hoje. Acho que também o Zé Rafael pode jogar como 5. Mas vamos Ah, rapidão, Gabriel, aqui, jogador a jogador. vamos rapidinho, mas Brasão. só rapidinho. Falei. Eu acho que a dupla titular do contra o Atlético vai ser Zé Rafael e Schmidt. Eu não Eu gostei acho muito que da vai ser partida do isso. Schmidt, não, sinceramente. É, Mas eu acho que ele foi bem hoje, mas eu não queria o Schmidt, tá? Eu não gosto do Schmidt, achei ele muito acho que ele é um pesado. atraso. Eu acho que ele é um atraso, mas hoje defensivamente ele foi bem. E talvez eu acho que o Voivoda vai preferir ele, infelizmente. Bom, vamos lá. O Brasão, pô, mais uma boa partida do Brasão, né? Quando foi exigido, foi bem. Aquela saída dele que poucos goleiros têm no Brasil aqui, Nossa, aquela coragem pra sair. O Luan ele saiu Pérez. errado, tá? Ele saiu errado, tá? Mais uma. Aquela saída que ele tá ligado? Lembra do gol do Inter? Que ele fecha o aberto e deixa o canto dele Aham, livre? Ele fez isso hoje, só que aí na hora que ele pula, ele conseguiu pegar na ponta da mão, que não é que o cara pisa no braço dele. sim. Foi bem na minha frente ali. Dito isso, ele defendeu, né? Mas dá uma agonia, cara. E os lances que ele vai tentar, que ele vai chutar a bola e ele joga rasteiro no pé do volante ali, eu quase tive um infarto. O Brasão quase mata do coração, mas Com os dito pés isso, ele ainda precisa melhorar um pouquinho essa questão. Luan Pérez, disparado, pra mim assim, fez não uma posso partida falar ok. mal. Luan Pérez, acho que ele Boa fez uma partida partida do ok. Luan. O Boa Mike, partida. muito mal, né?
Mike, Horrível. no segundo tempo ele melhorou um pouquinho, mas ainda muito pouco. Ainda mais pra um cara que ganha tanto. O Zé Ivaldo fez uma Isso é pior. partida razoável, né? Zé, isso. Ok. Foi uma partida ok. O Escobar também. Se fosse esse Luizão, então o Zeivaldo, Ah, não, é, ótimo. verdade. O Escobar fez uma partida ok, né? Ele, na questão ofensiva, acaba falhando muito, isso acaba prejudicando. Por isso que eu acho que ele pode Uhum. ser utilizado talvez como um terceiro zagueiro e o Souza como ala. Mas na questão defensiva ele foi bem ok, né? Ele, acho que os duelos que ele teve, ele ganhou. Então ele conseguiu ir bem ali pela esquerda. Cara, o Rincon Inclusive pra o mim foi segundo tempo mal. foi comercial, né? É. Eu gostei da partida do Rincon, assim. Eu vejo a galera pegando muito no pé do Rincon durante o estádio, tá? O Teve um Voivoda lance tava lá que puto com ele. O Voivoda tava foi falando. uma falha do Mike e o cara tava xingando o Rincon. Mas eu acho que foi uma partida segura. Eu não acho mais que o Rincon é jogador pro nível do Santos, tá? Já É, gostei então. do Rincon, mas Ele eu acho que não atrapalha dá muito a mais, questão só da que hoje saída eu de acho que foi bola do horrível. Santos. É, O e ele é um Voivoda cara que tava tá sempre brigando com ele. atrasado em lance. Tu viu o jogo pelo estádio, né? Não viu pela transmissão. Pela transmissão tava falando ali que o Voivoda tava falando, vamos, Rincon, pra frente, pra frente, pra frente. Ele tava pedindo pro Rincon Ele tocando olhar pra só pro frente. lado. É, então. É. E aí E Zé aí acaba quando ele pesando. tentava era bicuda, né? Eu Quando esperava tentava hoje ele dava do. bicão. Eu esperava hoje do Voivoda mais ousadia com o Zé Rafael e bom tempo. Eu achava que ele. Mas eu entendo essa questão de ser um pouquinho mais resguardado aí. O Zé Rafael, pra mim, fez uma boa partida. Eu acho que ele foi o grande Eu acho que o destaque no primeiro meio-campo do tempo Santos. dele não foi muito bom, Aham. mas o segundo dele foi masterclass. Acho que foi Tu muito, vê que muito a bem. questão física dele ainda tá pesando um pouco, mas tu vê que ele é diferente, né? Um volante técnico, um volante que tem uma boa visão de jogo, né? Ele é diferente, realmente. A gente só espera que essa questão física deles consiga ser recuperada. Ele é Cara, de longe o melhor volante do Santos. é. Vamos ver o Arão. A gente espera que o Arão consiga corresponder mais nessa questão física. E talvez o Zé Rafael seja o jogador mais técnico ali de volante, né? Cabadeiro, cara. Cabadeiro, uma partida mais ou menos, pouco fez, né? Parece Mas ser esse meio Bagre, né? Meio Bagre. Meio Guilherme, né? eu comecei a acreditar que ele pudesse ser bom. Foi contra o Bahia. Acho que foi contra o Bahia. Que eu vi uns lances assim, falei, pô, então esse cara pode ser útil. Hoje eu não curti muito, não. Assim, ele é esforçado, mas ele é nível, assim, aparentemente parece ser um Guilherme 2.0, né? E me estressou muito um lance no segundo tempo, que ele recebe livre do Roleza na ponta para cruzar e ele quase joga a bola pro outro lado É. de lateral. Então, me estressou legal, mas assim, ok, vai. O Neymar fez uma partida abaixo, né? Ainda mais pensando em nível Neymar. Eu É, vi muitas pessoas falando durante a semana, o Neymar, ele. Eu acho que ele ainda vai retomar melhor essa parte física. A gente já falou também isso aqui algumas vezes, mas ele precisa entender melhor esse novo estilo dele, né? Que ele talvez ele, em alguns momentos, não precisa segurar tanto a bola. Em alguns momentos tem que ser menos um Neymar driblador e mais um Neymar 10 mesmo. Um Neymar onde vai achar passes rápidos, onde vai para um 2 que nem ele fez com o Roleza uma hora, que nem ele fez com o David Washington, quando naquela jogadaça que o Roleza acaba chutando um pouco mal, que ele vai, traz a bola ali pelo meio, toca com o David, tabela, depois com, né, e acha o Rolezer ali. sim. Então acho que tem que ser mais esse Neymar, Ah, que solta a bola mais rápido, né? claro. Partida 6:30 do Neymar, o que para ele é horrível, né? Mas assim, ainda criou algumas jogadas, esse lance que você falou, faz uma jogadaça no meio e tal. Às vezes a equipe não consegue raciocinar, acompanhar o pensamento dele. Ele perde também algumas bolas que Não, não pode perder, né? é, Tem isso mas também. é isso. Mas assim, duas coisas que eu queria muito que o Neymar fizesse. Se esforçar um pouco mais quando perde a bola, numa É, recomposição de jogada. acho Ele que isso daí não perde, vai ele ter. simplesmente para. Isso daí não vai Eu ter, eu também acho. acho que não. E uma coisa que eu imploro, isso aqui eu imploro de verdade, por favor, Neymar Júnior, chute no gol, cara. Quando você tinha o Borges de centroavante, você chutava. Hoje você tá com o David Washington, o Tiquinho, e tu não chuta, cara. Teve uns 3 lances que ele pegou livre no meio e preferiu tocar um no primeiro tempo. Que ele saiu limpo, assim, ó. E ele tocou de última hora o outro, o Thiago Silva tira. Cara, eu fiquei maluco, mano. Ele precisa chutar mais um gol. Tanto ele quanto o Roleze. Às vezes o campo o cara tá na meia lua ali, aberto, velho. Chuta, tem, cara. O time não chuta, velho. Esse time chega na boca da área, quer tocar, quer cruzar e não chuta no gol. Isso me estressa legal. É, Eu acho que esse time precisa chutar mais, tanto ele quanto o Roleze. O Roleze chutou quase fez hoje. Naquela é. jogada Na ensaiada, e aí primeira depois sim, aquele é. que ele chuta Na mal. outra ele Chutou chuta mal, mal, é. mas foi. É, mas assim, tem que chutar mais, cara. Esse time não chuta, cara. Bom, o O próprio Rolezer. David Washington, o Tiquinho, quando pega a bola, não sabe tocar. Sim, sim. O Rolezer pra mim fez uma boa partida. Foi o cara, de novo, né? Desses últimos jogos vem sendo um dos melhores, junto com o Bom Tempo, que acabou não entrando hoje. Mas o Rolezer, ele é um cara que realmente tu vê que ele é diferente. Eu já vi pessoas hoje de novo criticando ele no Twitter, porque não adianta, né? Tem pessoas que só vão querer números. E o Rolezer, ele é mais do que um número, né? Ele é um jogador que ajuda muito o time na criação, ele ajuda na pressão, até em algumas vezes tentando marcar ali o ataque adversário, né? Pra tentar marcar a saída de bola adversária, tu vê ele se matando em campo ali.
é um cara que tá sempre presente, que acaba errando algumas vezes, né? Hoje ele perdeu umas 2 bolas, acho até que perigosas, né? Umas 2 bolas perigosas ali que poderiam ter gerado contra-ataque. Mas é um cara que arrisca. Ele fez uma baita jogada ali. Ele tava lá atrás, no meio, e ele arriscou lá, deu um drible ali, depois conseguiu tocar pro Rincon. Então tu vê que é um cara que é diferente. Eu acho que é um cara que vai ser fundamental pro Santos nessa arrancada. Só que, infelizmente, ele não vai estar nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser uma grande falta, né? Vai fazer mais. Eu acho que ele faria mais falta do que, por exemplo, se o Neymar não tivesse. Porque hoje eu acho que ele é mais importante pro time do Santos que o Neymar, né? Porque ele é um jogador mais rápido, um jogador que acaba tendo mais velocidade e tal. Sim, sim. O grande problema do Laser é que a galera fica pegando no preço que foi pago por ele, né? Mas assim, eles não veem a quantidade que ele se dedica durante o jogo. Inclusive, eu tô achando ele até bem mais dedicado defensivamente de um tempo pra cá, tá? Correndo Ele muito, tava bem no Neymar que perdia a bola e ficava. Agora ele tá correndo bastante. E assim, ele vai errar porque ele participa muito. Ele tá todo o tempo buscando a bola. Ele vai lá na volância pegar, ele tá todo o tempo participando, então uma hora ele vai errar. Mas a quantidade de vezes que ele acerta, que ele acha um lançamento, que ele acha um passe em profundidade, é brincadeira. Detalhe também, esqueci de falar. Quando o David e o Tiquinho entrou, cara, me estressou muito que não tinha ataque em espaço, em profundidade. Sabe quando tá jogando FIFA, o cara tá aqui com o marcador, o cara tá dominando, tem um espaço branco aqui. É só o filho da puta correr para receber o passe em profundidade? Eles não correm, eles ficam parados tentando fazer a parede. Mano, ataque em profundidade. O rolê estava toda hora fazendo assim pros caras correndo, o Neymar também. Isso aí, nossa, meu Deus do céu. Eu espero que o Voivoda melhore isso, tá? Coloca os centroavantes para correr. Eu digo isso, o rolê é melhor lá em campo. Guilherme fez uma partida abaixo novamente. O gol lá impedido foi um. Ele teve calma, ele teve tranquilidade, mas estava impedido. Fora isso, ele ficou 5 vezes impedido. Teve um bom passe do Neymar por cima que ele acaba finalizando todo errado, né? E tem um outro também anterior a isso, que ele recebe uma bola que era pra ele tentar tocar, ele tenta chutar e faz um chute nada a ver. Então ele é um jogador que, de novo, eu não vou ficar batendo aqui em morto, né? Eu já falei várias vezes sobre o Guilherme. A gente já falou várias vezes sobre o Guilherme, já batemos várias vezes nele aqui. E é isso, o Guilherme é um jogador limitado que pode ajudar, mas que é limitado. Se o futebol fosse de lances bonitos, impedimento, o Guilherme era o Pelé do esporte. E também se fosse de caminhar em campo, também ele seria. Cara, pra mim o João Schmidt foi mal, pra tu foi ok, né? Ok pra Hoje. bem? Eu achei que foi bem a entrada do João Schmidt. Ele começou mal, o primeiro lance foi horrível, mas depois ele foi bem defensivamente. O Tiquinho, eu fiquei feliz quando ele fez o gol ali. Pô, eu falei, caraca, pode ser que saia a zica do Tiquinho. Ele tá precisando, às vezes o atacante precisa de um gol pra tirar essa zica. Porque a gente tem, por exemplo, o Verratti no Vasco. O Verratti, acho que é o artilheiro do Vasco no ano. Não é um atacante também nada móvel, né? É um atacante nada móvel. Só que é um cara que, quando a bola chega ali na área, principalmente de cabeça, marca. E eu falei, pô, Tiquinho fazendo esse gol pode ser que ganhe confiança e que comece, né, a marcar gols aí. Infelizmente, teve a zica, cabeceou bem ali, apareceu bem naqueles últimos segundos, mas infelizmente A o gente Santos é sempre zicado. falava da imposição aérea do Tiquinho, como ele era bom de cabeça, ele nunca mostrou isso no Santos. Hoje que ele mostrou, estava impedimento. Estava impedido. Né? Infelizmente. Eu espero que o Voivoda consiga, porque eu ainda tenho alguma esperança do Tiquinho talvez ser um atacante que não é tão móvel como ele mostra, mas pelo menos que consiga finalizar melhor a jogada, que a bola chegue para ele, que ele consiga cabecear, chutar, né, que ele tenha essa última até na parede. Mas é um cara Mas vou te que falar, cara, hoje de novo é mostrou uma que tá pesado. geladeira frost free das grandes. A mobilidade dele não é o ponto forte. Sim. Não é nem um pouco. Né? Mas vamos ver, Então, cara. Torcer pro Chiquinho conseguir render mais com o Voivoda. Eu acho que uma coisa que eu tava falando lá no Twitter é que eu espero com o Voivoda que jogadores que estão rendendo menos rendam mais, tá ligado? Que ele consiga tirar um pouquinho mais desses jogadores. Eu tenho essa esperança e eu acho que isso só vai se concretizar com o tempo. Então, hoje, por exemplo, era muito difícil que a maioria dos jogadores tivessem alguma evolução, porque o cara não teve nenhuma semana para treinar, né? Acho que com o tempo e com ele dando confiança pros jogadores, eu acredito que alguns jogadores vão elevar um pouquinho o patamar, até porque diminuir não dá, né? Por exemplo, o caso do Tiquinho, que tá jogando muito mal. Cara, o Igor Vinícius, ele entrou muito porque o Mike tava mal e também cansado, e aí ele tinha acabado de entrar o Soteldo, né? Ele entra um pouquinho depois. Pra mim, ele fez uma partida razoável, é um cara bem meia boca. Tem um lance ali que me irrita bastante, que ele consegue fazer o drible, e aí depois ele vai tentar continuar em vez de tocar, e aí ele acaba... Nem sei se foi falta ou não reparei na hora, mas eu fiquei muito puto com ele. Foi um dos lances que me conseguiu me tirar do sério, porque eu falei, porra, toca a bola, mas não, ele faz o primeiro certo, e depois... Não dá pra esperar muita coisa do Igor Vinícius, né? É isso, teve um lance dele que me marcou. razoável. Acho que não teve nota pra ele hoje, não é normal. Que eu não lembro se ele foi trazendo a bola ou se ele foi tentar comprar um contra-ataque. Ele foi quase dentro da área, velho. A torcida começou a gritar: volta, filha da puta, volta, porque eu tava solteiro de outro jogador na hora dele sozinho. Aí ele voltou correndo.
É, é Igor Vinícius, né? Pra que contratar Igor Vinícius se a gente tem o Sherman? Eu não sou um dos maiores fãs do Sherman, já critiquei aqui várias vezes o Sherman. Só que se é pra trazer um cara do mesmo nível, às vezes pior que o Sherman, cara, pra que trouxe o Igor Com Vinícius? todo respeito. Pra quê? Eu posso carimbar aqui? O quê? Sherman não gosta. A gente já bateu no menino aqui, tá? Já, eu não Mas sou fã do assim, Sherman, o acho ele nível de lateral bola do lento. Igor Vinícius e o que o Mike tá apresentando, o Sherman tem que jogar nesse time. E assim, quando o Sherman começar a jogar, a gente vai voltar a reclamar dele, porque ele não tá Sim. pronto também. Mas assim, é melhor dar Eu espaço ainda pro tenho moleque da esperança no base, Mike. Eu ainda tenho esperança no que Mike. é mais Uma novo, mínima. dar um espaço pro moleque da base, que é mais novo, pode ter potencial de revenda aí e tudo mais. Do O que que o Igor precisou, assim, Vinícius, né? pelo amor de Deus. O próprio Igor Vinícius, não dá. Bom, o Mike ainda tem um pouquinho de esperança, ainda mais se o Santos jogar com Eu acho que a alas. gente não falou Mas, dele. vamos ver. O quê? Não falou do David. É, o David. O David a gente falou um pouquinho, né, ali no começo, mas o David, cara, eu tenho esperança, como eu falei aqui, né? Eu tenho esperança que o Vojvoda consiga tirar um pouco mais de cada jogador. E o David é um jogador que eu tenho esperança também que ele consiga, porque naquela primeira. Antes dele sair, né? Antes dele ir pro Chelsea, aqui no Santos ele mostrou alguns bons cacuetes de atacante. Ele mostrava ser um jogador muito promissor. Nessa volta ele não conseguiu se encaixar. A questão de confiança também acaba pesando muito. Ele é um cara que não sabe fazer a parede. Isso daí já ficou evidente. Mas eu tenho esperança que o Vojvoda consiga tirar algo dele, que consiga Ah, fazer com que o David renda, mas hoje também fez uma partida razoável. cara. O melhor momento dele no jogo, né, foi aquela jogada com o Neymar, que ele faz a parede, e depois tem o chute lá do É, Roleze. foi o que eu falei. Eu acho que como centroavante, tá me decepcionando muito. Sabe o que parece? Ele parece um jogador sem intensidade, sem físico, que não está pronto para jogar no profissional. O David Washington, acho que é o principal jogador que eu espero que o Vojvoda consiga desenvolver, consiga utilizar. Porque a contratação desse Lautaro Dias não parece ser das melhores, né? Não chegou, mas assim, os números não empolgam. A torcida do Cruzeiro falando, graças a Deus que o cara foi embora. Então, assim, o David Washington é um cara que saiu daqui com um time muito ruim, teve 4 ou 5 partidas, sei lá, foram boas partidas do David Washington, foi para um time como o Chelsea, que viu qualidade nele, e tá Foi bem no aqui, sub-20, né, pô, no sub-21 cara, lá. eu espero que o Voivoda consiga tirar o melhor do David Washington e ele consiga dar a volta por cima, principalmente, é um garoto novo da base que a gente precisa apoiar, mas hoje também parece que não tá pronto, como o Robinho Júnior acho que também não tá pronto. É, mas acho que o David ainda tá mais lapidado, acho que O tem David mais tá chance. um pouco a mais, sim, sim. É que o fato não tá pronto porque, assim, deu pra ver hoje que, cara, fisicamente ele não aguenta ninguém ali. Conseguir, ele não consegue segurar uma parede, tá ligado? Bom, o Barreal pouco dá pra falar, né, nessa partida aqui. Eu acho que ele vai ser É, um jogador interessante, ele vem fazendo partidas boas pelo Santos, vem sendo também um dos melhores ali, né. Também, tudo bem que não tá difícil ser um dos melhores do Santos, porque todo mundo tá uma bosta. Mas ele vem conseguindo desenvolver ali melhor. E sobre o Lautaro Dias, eu vi muita gente criticando também, não acho, né, um atacante bom, mas já que tá agora, eu vou ter uma esperança mínima, sei lá, vai que ele vira o... Eu sei que ele não é a nível Sacha, mas sei lá, pensa ali na época do São Paulo, o Sacha quando ele vem, ele tava em baixa. Então vamos pegar isso. Vai que, sei lá, o Lautaro Dias tava, né, tá muito mal. Acho que ele teve uma boa temporada na vida ali na época do Del Valle, foi onde ele foi bem, inclusive na Libertadores, eu acho. Tava vendo ali no Transfer Market. E agora é torcer para que ele consiga render minimamente. É um cara que pelo menos ele vem. O Tiquinho e o David, eles estão muito marcados pela torcida, né? Estão num momento muito ruim. O Lautaro, ele tava escanteado lá no Cruzeiro e não vai vir com essa pressão toda, nem de resolver, nem nada. Então, se não, ele surpreender, pode ser, né? Mas é mais uma não, vez, seria né? legal. Culpa do senhor Marcelo Teixeira que deixa de última hora pra conseguir fechar o time e aí acaba sobrando o resto, né? Aí fica o É. resto pro E Santos. aí conseguiu Adonis Frias, que para mim acho que talvez seja a melhor contratação nessa janela aí que a gente de corrida, né? Sim. Porque parece ser um bom zagueiro, apesar dos problemas físicos que ele teve recentemente e tudo mais. Vi muitos elogios da torcida do Leão para ele. É um capitão, cara com. Não parece ser um cara de jogada, de saída de jogada, mas aquele zagueiro de combate que a gente está precisando, né? Acho que vai ser muito importante. O Vitor Hugo me anima, tá? Mas assim, os moldes de contrato que Ah, o então. Marcelo Rueda Pelo menos a conseguiu, gente tem a taxa de vitrine, conseguiu né? fazer. Pelo menos, né? Mas a Pelo gente não menos tem a isso. opção de compra que eu acho que deveria ter. Só que, de novo, Dito deixou isso, pro se ele final vier de aqui hora, fazer né? uma grande. Se ele vier aqui fazer uma grande temporada, galera, É, já vai esqueça, ajudar porque o muito. Flamengo vai querer cobrar 22 bilhões de reais Sim. para vender ele. Então, Mas aí esqueça. se vender, a gente ganha alguma coisa, né? Como taxa de vitrine. Ele vai ficar um ano, se eu não me engano, aqui, né? Acho que é um ano. 1 ano e meio. Eu acho que Um- até o final do ano que vem, pelo que eu Será que é tinha assim? visto. Bom, não Uhum. sei. Vai ficar aí, né? Um ano e pouquinho. Mas cara, vamos ver.
tenho esperança também. Ele vinha em baixa, né? Ele começou muito bem no Flamengo, foi emprestado, tava no time lá da Turquia escanteado, mas é aquilo, não vai chegar nenhum jogador, aparentemente, que vá mudar o patamar do Santos, mas pode ser que com o Vojvoda eles consigam render e aí o Vojvoda consiga tirar algo desses jogadores, é o que a gente espera. A gente não tá contratando nenhuma estrela, não tá contratando nenhum jogador de alto escalão, talvez o Adonis Frias seja o cara mais potencial, que nem o Gabriel falou, que talvez ajude a arrumar essa zaga, porque, que nem eu falo, o Luan Pérez pra mim é um zagueiro ok, tá ligado? É um zagueiro que tiver se ele tiver uma dupla do lado dele, ele pode render ok, né? Então, vamos esperar. É, é difícil pedir calma, a gente pediu, acho que com Caixinha, também pediu com Kleber, mas dessa vez realmente é calma, porque a gente tem um técnico. Hoje eu vi um vídeo do Mussetti também falando ali sobre um pouquinho da visão dos funcionários do Fortaleza em relação ao Vojvoda, Muito e é bom uma vídeo. visão muito positiva, né, dos funcionários do Fortaleza. Tu vê realmente que ele é uma pessoa boa, e obviamente isso daí não importa nada, porque a gente quer, o Sampaoli não parecia ser a melhor pessoa, mas fazer o time render. Só que eu acho que o Vojvoda ele pode ajudar nesse momento conturbado ali, né, onde o ambiente não tá dos melhores, pode ser que ele porque pelo vídeo do Mussetti ali parece que ele trata muito bem os funcionários, coloca todo mundo de igual para igual, quer que todo mundo esteja ali interagindo com ele, né, esteja no dia a dia do time, se sinta pertencente a esse time, e isso pode ajudar no desenvolvimento, e a gente espera também nessa questão tática, que eu acho que é mais importante, o que o Vojvoda mais pode agregar, né. Cara, se o Vojvoda, para encerrar o vídeo, se o Vojvoda não der certo no Santos, o problema do É, Santos, a gente já sabe que é muito além de treinador, né? Então não vai adiantar ficar trocando mil treinadores. Eu vou com o Vojvoda até o final. e foi o que eu falei no Twitter, eu entendo o pessoal falando preocupados, né, pela questão de não ter grandes contratações, mas eu ainda acho que esse time do Santos hoje em dia, que tá aí, e com esse um outro reforço que tá chegando, ele pode render muito mais do que anda rendendo. E minha esperança realmente é o Vojvoda para potencializar jogadores, porque principalmente falando aqui da parte ofensiva ali e tal, eu acho que o Santos ele tem potencial para mais, e ele tem dois jogadores muito diferentes, que são Neymar e Roleiser. Eu sei que o Neymar ainda não tá na sua melhor forma física, mas ele é um jogador diferente que consegue achar passes, né, geniais, e o Roleiser é um motorzinho ali, é um cara que cria muito. Então eu acho que são os dois grandes diferenciais desse Santos. E vamos ver, tomara que o É, Arão estreie o finalmente pelo nosso. Santos, né? Porque ele jogou contra o Flamengo, mas jogou 5 minutinhos, então que ele consiga jogar contra o Atlético Mineiro e que ele arrume esse meio campo também, que é uma esperança. Eles é Rafael ali, quem sabe. Cara, se a gente tiver uma referência lá na frente, como David Washington começar a jogar bola, um Tiquinho se recuperar, a gente já melhora muito, porque a gente tem hoje meias, não tem, não tem Sim. dois pontas, E o time tem que muita não são dificuldade para criar, ponteiro, né? não Para tem um conseguir centroavante. chutar no gol. Né? E a gente tem dois grandes criadores que não têm referência para poder entregar a bola, então complica muito. Bom, é isso daí. Comenta aí também você do outro lado, suas impressões sobre essa primeira partida do Santos aí, sob o comando do Vojvoda. Agora o homem vai ter tempo para trabalhar, aí pelo menos vai ter o quê? Uns 10 treinos pela frente, pelo menos, que só joga daqui a 14 dias, deve ter folga amanhã, e deve ter mais alguma folga, né, semana que vem. Mas acho que ele vai ter bastante treino pela frente, e espero que os jogadores estejam focados e consigam, junto com o Vojvoda, sair dessa situação, que ele consiga também mudar a mentalidade desse time, que é algo que a gente vem falando há bastante tempo. Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. É isso daí. Espero que a gente volte na próxima vez com uma vitória, né? Que tá complicado. Mas é isso. Até o próximo vídeo.